E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Como de costume, vamos falar das coisas boas do governo, mas também temos coisas boas vindo lá de Roberto Jefferson. Sim, ele tá entrando aí com ação para impedir que Maia e Alcolumbre possam se reeleger. A gente vai falar disso. Novidades do MBL também. Vamos falar das eleições, coisas boas vindo do povão mesmo. E vamos ter que falar alguns assuntos assim não tão bons como a Lava Jato. Discordâncias no STF, até o ninho aí, e fazer um retrospectivo para lembrar de algumas ações. Vamos ter que falar do pessoal da grande mídia, umas coisinhas aí, parece que o pessoal tá muito junto e misturado. E vamos falar, gente, hoje do Mendonça. O pobre coitado do Mendonça tá sendo pressionado aí também pelo STF, pela Câmara, pelo Senado, juntamente aí com Aras. Então o negócio aí tá pegando, mas vamos começar aqui já pelas questões das eleições. Olhem só para isso daqui. Pré-candidato do Novo em São Paulo se diz direita raiz. O pré-candidato à prefeitura, o Felipe Sabará, ele diz que ele é direita raiz. Meus amiguinhos, já falei para vocês dele várias vezes. Inclusive o pessoal, ele já até colocou assim, ó, entre a esquerda e a direita existem os liberais. E aí o pessoal fala, por que você não se assume direita, não sei o que? Ele, não, isso mesmo, blá blá blá, liberalismo, não, vamos em frente, vamos em frente. Sempre se negou a se assumir de direita e agora quer falar que ele é direita raiz. O próprio antagonista, pessoal, encerra a matéria falando assim, ó, o ex-secretário de Dória está de olho no voto bolsonarista. Meus amigos, não caiam no conto do vigário, não caiam ligado ao Renova BR, a todo o pessoal, inclusive até do MBL, tem curso junto aí, já participou juntamente com o Arthur, já trabalhou como secretário da gestão aí do Dória, já trabalhou também no Fundo Social de São Paulo, lá com a mulher do Dória. Então, meus amigos, inclusive, ó, uma manchete da Folha em 2017 o chamou de Mini Dória. Para você que é de São Paulo, preste atenção. E, pessoal, a Prefeitura de São Paulo é muito importante. Muito importante. É, às vezes, assim, um local que todo mundo deveria se prestar o trabalho, às vezes até de tentar ajudar. Porque São Paulo, em termos econômicos, é a cidade mais importante do país. É o segundo maior PIB do país, só fica atrás do próprio estado de São Paulo. Então, não vamos deixar, né? Não vamos ser enganados por qualquer candidato que chega aí e se apresente de direita. E aí tem um pessoal que parece ser que está se juntando já para 2022. Quem é? Vejam só, 3 candidatos que vêm sendo agora defendidos não só por Sérgio Moro, mas como Rodrigo Maia. Aqui, ó, em 6 de julho, Sérgio Moro diz, ó, possíveis adversários de Bolsonaro, Huck, Dória e Mandetta. O ex-ministro desconversou sobre uma possível candidatura à presidência em 2022, mas disse que pretende continuar atuante no debate político e fala dos bons candidatos, né, no Huck, no Dória e no Mandetta. E aí, na data de ontem, quem agora vem para brilhar é Rodrigo Maia. Mandetta, Huck e Dória são bons nomes para 2022. E, meus amiguinhos, por aqui que a gente vê, né, que o pessoal realmente está todo mundo junto e misturado. Podem dizer que não se bicam, não se gostam, mas vocês percebem que ambos defendem exatamente os mesmos 3 nomes? Tem método, meus amigos. Tem muito método, tem muito método. E aqui logo a notícia boa. A gente vai vir com a notícia boa, depois a notícia ruim. Essa daqui é do PTB. Isso daqui me animou demais, porque isso daqui agora o pessoal não vai falar que foi culpa de Bolsonaro. Vai falar assim, Bolsonaro tá procurando problema. Tá quieto. Quem está procurando problema é o Bob, mas é problema que vai ajudar bastante, não só o governo, como a direita como um todo. O PTB, aí ó, a ação do PTB busca impedir reeleição dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E meus amiguinhos, vejam só, o PDT entrou com a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para impedir que a Constituição Federal seja frontalmente violada para favorecer a reeleição ou recondução das mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Vocês já ouviram falar, o próprio Roberto Jefferson, naquela primeira live que ele fez meses atrás, com Oswaldo Eustáquio, ele já falava, pessoal, vai tentar fazer isso. O Alcolumbre, ele até tem uma certa justificativa, ele tem lá uma resolução, lá um entendimento que diz que quando essa lei foi feita, o presidente não podia se reeleger. E o cargo de presidente do Senado não é um cargo legislativo, é um cargo executivo. Então, assim como o presidente da República agora pode se reeleger, porque ele também não pode. E diferentemente do Congresso, sabe, o Senado é 8 anos, em vez de 4 anos. E vocês sabem, né? Com um pouquinho de esforço no STF, pode ser que isso aí resolva andar. E aí no fim, né, que ó, o partido destaca que o intuito da ação é que
interpretações que violam a Constituição sejam vedadas, principalmente as que dizem respeito ao dispositivo constitucional que não pode ter o seu alcance alterado pelos regimentos das casas ou por qualquer atos emanados pelos poderes públicos sobre pena de inconstitucionalidade. Eu estou pedindo, respeitem a Constituição. Vocês conseguem ver, às vezes, a importância de ter um partido? Isso daqui é possível, gente, porque a gente foi uma ação direta de inconstitucionalidade. É coisa que um partido pode requerer. O partido vai lá e pede. Entendendo? Mostrei até no vídeo de ontem, lá quando o Deltan Dallagnol pediu lá ajuda para fazer uma DPF por meio da rede. Vocês vão vendo, né? Muito bom ter aquela coisa. É uma piscina. Se fosse uma piscina, vamos entrar pela escada. Não vamos pular de cabeça. É muito bom ter um partido aliado, o PTB de Roberto Jefferson. Vamos continuar observando. E aí, uma matéria aqui que vocês podem ver, ó. Natura. O preço da Natura acabou aumentando. Mas por que isso aqui aconteceu? Vocês devem estar vendo as campanhas de marketing da Natura e o povo brasileiro hoje em dia anda bem alerta. E um dos motivos que eu justifico minha fala é por essa imagem. Vejam só, não sintonizamos na Rede Globo. Podem ver, um restaurante assim comum, estabelecimento aqui, não sei se é um restaurante, uma vendinha. Vocês vejam, não sintonizamos na Globo. O brasileiro, sabe, tá muito chateado. E a gente vai começar a falar da grande mídia, porque, meus amigos, o discurso tá cada dia mais unificado. Olhem só isso daqui. Matéria do Estadão, da grandiosa Eliane Cantanhede. E olha o que ela diz, ó. Que ferramentas assim, sabe, tão importantes, não pode. Olha, ela não usa essa palavra. Olha a palavra que ela usa. Não podem ficar em mãos de pessoas duvidosas. E as redes de fake news são isso, sabe? São ferramentas assim complicadas. Que não é qualquer pessoa que pode utilizar. Olha o que ela está falando. Ela basicamente traduzir, né? O que ela já falou. O que ela quer falar, em linhas gerais, é: não é muito interessante que o pessoal bolsonarista, a direita, tenha acesso assim a escrever em blogs, em sites, canais na internet, vídeos e por aí vai, sabe? A gente precisa meio que controlar isso daí, porque isso daí pode ser um problema muito grande. Óbvio que ela não fala assim. Olha as palavras que ela utiliza. Estão vendo aí? E o interessante é que o Constantino, ele mesmo, ele faz aqui, ó, porque deveríamos aceitar, sabe, a liberdade de expressão e de imprensa. Ele faz aí um texto, está aí, vale a pena vocês lerem, é uma crítica assim um pouco mais ácida, e você vê que ele compartilha isso, e quem compartilha ele de novo em cima dele é a Ana Paula Henkel. Você vê que mesmo a Ana Paula Henkel falando que ela é do Tim Moro, que ela é, como é que pode falar, tipo assim, contra o Aras, reclama muito do Aras, que você vê aquele pessoal que não tá com a gente 100% do tempo, assim como o Constantino, pelo menos no que diz respeito a lutar pela liberdade de expressão, a gente pode contar com esse pessoal. Então, são bons aliados. São bons aliados. Isso aqui oriunda, né, daquelas aproximações que Bolsonaro vem fazendo. Então, é bom realmente a gente poder ter alguém da grande mídia para nos ajudar. E aí, Eduardo Bolsonaro diz, né? Os auto-intitulados neodemocratas falam aí em um certo controle, outra palavra, para preservar a democracia. Tá? Palavra sério? É tipo assim, para a democracia existir, algumas pessoas talvez não devam falar qualquer coisa que elas tenham interesse, né? Talvez precise de um editor, como a STF falou. Vai vendo. Só que aí, meus amigos, quem tem uma fala bem similar é aquele rapazinho, que a gente vem comentando dele. Ele diz que ele aponta assim que precisa ser alguns filtros contra essas supostas fake news. E ele diz, mas diz que o WhatsApp é, uma ferramenta dessas complicadas. Uma ferramenta complicada. Não é essa palavra que ele usa, uma palavra de 4 letras. Começa com A, termina com A. Vai vendo. Isso daqui, gente, ele falou isso quando ele foi no Roda Viva. 19 de maio. Olha o que está acontecendo agora, em agosto. O mesmo discurso. Mas sabe quem também tem o mesmo discurso? A nossa belíssima Tabata Amaral. Aqui, foi em abril, final de abril, quando ela propôs a PL 2630. E essa lei que está por aí, conhecida como a Lei da Censura, ela vem falar que o WhatsApp é uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações falsas e não pode ficar de fora. Vocês conseguem ver claramente o objetivo dessa gente. Claramente.
claramente o que está acontecendo. Vejam só, abril, depois o carinha lá em maio, Roda Viva, agora a Helene Catanhede no Estadão. Mas sabe quem também fala isso? Vejam só, o Nereu Crispim. Eu vou ler isso numa linguagem mais amena, o que ele fala. Ele fala assim, ó, eu não vou ler os adjetivos todos, mas se Paula Marisa acha que ela pode falar o que ela quiser, sabe? E vai ficar por isso mesmo sem resposta, você está enganada. A Câmara vai aprovar o projeto 2630 para, sabe, a gente poder se resolver. Olha só a palavra que ele usa, né? Para botar complicado. Olha o que ele está falando. Um deputado federal falando isso daí para a Paula Marisa. Você já deve conhecer. E aí, meus amigos? Se você acha, tá, mas isso aqui foi de quando? Deixa eu ver se tem a data desse daqui. Isso aqui foi 13 de julho. Anos atrás. E aí, olhem só essa daqui, 22 de maio de 2018, matéria da Folha de São Paulo. Direita se une pelo direito de difundir notícias falsas. Ele está falando que na época a direita estava incomodada por causa dessas agências de checagem de fatos. Ele inclusive fala que duas delas, a Lupa e Aos Fatos, se associaram ao Facebook para fazer verificação das notícias e que a gente estava achando satisfeito. E sabe qual foi a solução que o Pablo Hortelado ele deu naquele momento? Uma regulação pública eficaz. Ali embaixo, ó. Lessig recomendava a regulação pública eficaz. É para contrabalancear a questão das empresas privadas fazendo isso. E aí, galera, como é que vocês encaram isso? Bem complicado, né? Bem complicado. E eu não trouxe o Pablo Hortelado à toa. Ele tem uma série de reportagens na Globo falando sobre essa questão. Ele tem outro texto também de 2018, onde ele fala do problema do WhatsApp, que muitas pessoas às vezes compartilham notícias por lá, e as pessoas têm uma tendência a acreditar mais na família do que na grande mídia. Não sei qual o problema. Mas eu também falei isso por um motivo. No dia 17 de julho, a gente teve uma live com os deputados da Alesp, da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, sobre a nova CPI das fake news que está começando por lá de lá. Contava aí com a presença ilustre da Janaína Pascoal, do Arthur e outros deputados aí, inclusive o deputado do PSOL, e alguns nomes foram sugeridos para compor as pessoas que iriam, participar do debate para ajudar os deputados nessa CPI. Dois desses nomes são muito interessantes. Um é do Pablo Hortelado, que a gente acabei de mostrar, e o outro é do Thiago Pavinato, advogado do MBL, e a gente vai falar logo menos novidades do MBL. O Pablo Hortelado aqui diz que o Facebook, a empresa como um todo, que é dona de vários grupos, né, derrubou um conjunto de páginas e contas no Facebook e no Instagram, que manipulava o algoritmo e blá blá blá, que basicamente era operada por pessoal do Eduardo, Flávio e Bolsonaro. É uma denúncia muito grave. Vejam só, né? Quem convocou ele para essa CPI é a Mônica Seixas, é deputada do PSOL, e diz, vamos investigar esse e outros fatos na CPI das fake news, no Facebook. E ele diz de novo que pode não funcionar muito porque são páginas pequenas, mas essa ação tem força simbólica, política e legal. Legal. Forma jurídica. E política, também uso político. O cara tá na CPI. Olha o discurso, né? O mesmo discurso. E percebam que ele falou das agências de checagem de fatos. Eu não coloco as coisas de forma aleatória. Se lembra do Sleeping Giants, já falei para vocês, que recentemente cobrou do PayPal, do PagSeguro, alguma ação com relação ao seminário de filosofia do professor Olavo, que falou, poxa, por que vocês ainda estão aceitando receber pagamento desse senhor? Eles estão querendo tirar a forma dele receber o pagamento. Esse grupo, vocês podem ver, eles foram impulsionados pelo Felipe, esse rapaz, e o Sleep Giants, eles seguem nada mais nada menos do que a Agência Lupa e a Agência Aos Fatos. Interessante, né? Todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. E olha que interessante. Trouxe para vocês aqui ontem a jornalista do Estadão, e em 2018, inicialmente tinha feito uma crítica, ao rapaz, falando que não adianta a luta para educar os nossos filhos se assistem esse cara. E aí, recentemente, ela volta aqui para prestar apoio a ele, através de uma hashtag, compartilhando um post do deputado Juliano Medeiros, do PSOL.
tá falando sobre a questão aí, sabe, do que tá acontecendo, que as pessoas do lado da direita estão contra ele. E aí, gente, devido à repercussão disso, ela voltou ontem, fez um print aí de uma reportagem dela, no Estadão, com direito à curtida da Vera Magalhães, que ela diz, há 2 anos escreveu uma coluna que sempre volta à cena e viraliza, transformando-se em um problema aí, né, que o pessoal da direita usa contra o Felipe. Por isso, escrevi um novo texto e, de quebra, ele ainda me concedeu uma entrevista no Estadão. Tá vendo como são as coisas, né, pessoal? Todo mundo junto e misturado. Outra coisa aqui que eu achei muito estranho é que o Brasil Paralelo tá para lançar aí um documentário, inclusive o Eduardo Bolsonaro compartilhou, mas vocês podem ver que o vídeo está indisponível por questão de direitos autorais. Esse vídeo aqui é exatamente desse cara. E você vê aqui que também foi em outra rede social, mais uma vez, um vídeo bloqueado. Parece que eu não sei, ele é um comunicador, a gente não pode divulgar o trabalho dele. Você vê mais uma vez uma pessoa teve um vídeo bloqueado porque ficou impossibilitado de divulgar o vídeo desse comunicador. Interessante isso, né? Uma coisa que também não entendi, o perfil do Conexão Política ficou momentaneamente assim, meio bloqueado durante o dia, mas depois voltou, ficou assim com a conta meio restrita. E olha só isso daqui, interessante. A gente parece, gente, que sabe, talvez essa live que vai ter aí do Rodrigo Maia para discutir a PL junto com o youtuber, parece que tem mais coisas em comuns. Parece que ambos têm assim, ideias similares, não só políticas. Ambos são torcedores do Botafogo. O nosso Botafogo Maia parece que também é do Botafoguinho, o menino espertinho, como chamava no passado. Essa matéria aqui no Antagonista aqui nos diz, que agora um deputado quer que Rodrigo Maia desconvide o menino espertinho para debater fake news na Câmara. E quem foi esse? Foi o deputado Ottoni de Paula. E para isso ele fala, e teve a questão do Felipe lá, a questão do judiciário, que teve lá um problema entre ele e o presidente da FUNAI, que ele falou algumas coisas, e até o momento ele está recorrendo, mas ele perdeu no primeiro momento. Ele falou algumas coisas aí, ele compartilhou as notícias, e ele fala, pô, cara, um cara que compartilha notícias duvidosas, vai estar debatendo com o Rodrigo Maia sobre fake news, isso é meio complicado, mas isso é meio complicado, desconvide. Aí foi através do Ottoni de Paula. Então vejam só, né? Vejam só. E aí, como eu falei pra vocês, olhem só, o garoto espertinho, ele perdoa a dívida do Botafogo, ele acerta patrocínio e por aí vai. Ai, Brasil, né? É o nosso Brasil. Curiosidades futebolísticas. E aí, meus amigos, quem também aí vem furando a bolha é a Patrícia Campos Melo. O mesmo New York Times, que o garoto espertinho soltou um vídeo criticando o governo brasileiro. O próprio grupo, né, jornalístico cedeu agora espaço para a Patrícia Campos Melo relatar aí, né, como é que funciona esse gabinete da direita que é operado, segundo ela, lá no 3º andar do Palácio do Planalto. E quem compartilha isso é o Guilherme Amado, que é aquele jornalista que dias atrás o Carlos Bolsonaro diz, eu não sei como é que o Guilherme Amado e o Igor Gadelha sabem de tantas coisas. Parece que eles sabem de tudo. Eles estavam falando que o Arthur Weintraub seria demitido, seria exonerado. Mas até hoje não aconteceu. Só lamento, viu? Só lamento. E aí, meus amiguinhos, antes de terminar de falar essa questão, que agora falando um pouco do STF, novidades sobre a questão do MBL. O Ayan, nas últimas horas, publicou assim 2 tweets que eu fiquei assim, cara, interessante. Ele até falou, gente, hoje que passou por uns problemas assim, quando ele saiu, falta de apoio, que fizeram ele ter assim, uns pensamentos negativos. E eu realmente fico chateado, eu não espero que ninguém tenha isso, por mais que eu tenha assim, minhas diferenças com ele, discordo dele veementemente em várias coisas, e ele até tenha falado coisas sobre mim, eu não espero que ninguém tenha pensamentos negativos mesmo na vida. Mas ele fala assim, não tenho nada contra o MBL, fazia tempo que vinha me distanciando, mas tenho amigos lá dentro. Mas, de novo, algumas figuras da MBL agiram de forma imperdoável. Não se perdoa o que alguns deles fizeram. Você vê que ele ficou assim meio chateado. E depois ele fala, agradeço o apoio dos amigos que deixei no MBL. Mas, vamos aos fatos. Há vários ali que se omitiram e pouco fizeram diante do que tudo que aconteceu contra ele. E aí eu pergunto, será que talvez, porque ele ficou assim bem chateado com o que aconteceu, ele possa ter, não sei,
ajudado a esclarecer os fatos que está acontecendo, sabe? Uma colaboração. Será, meus amigos? Não sei. Eu não... Onde é que está o Mônaco? Na época foi o Ayan e o Mônaco aí. Nem onde está o Mônaco. Será que só o Ayan está aí de boa na internet? Não sei, né? Aguardemos. Mas achei assim uns posts assim bem coisa, né? Mas... Ó, gente, vamos entender os fatos. Talvez se eu falei tem um motivo. Não sei. Mas... Outra coisa que ele também disse foi que tem algumas pessoas do MBL que saíram em minha defesa. Algumas. Outros foram coniventes. Já o Partido Novo, e defendi vários membros de lá quando sofreram para mim em agosto de 2018, a solidariedade beirou a zero. Beirou a zero é tipo assim, teve só um pouquinho ou realmente não foi nada? Mas enfim, diz, né? Não devo dizer que neste caso, mas devo dizer que neste caso não me decepcionei, não esperava nada. Será que o pessoal do Bem do Novo teria alguma amizade com o nosso querido Ayan? Não sei. Interessante, né não? Mas aí agora vindo pro STF, que parece que anda discordando. Aqui o Marco Aurélio falou de 3 temas, 2 assim, positivos pro nosso lado, um meio chato, um é a questão do Aras. Ele apoia a decisão do Fachin de suspender o compartilhamento de dados, sabe, da Lava Jato, para ter acesso, mas... O Marco Aurélio diz ser contra o foro privilegiado, que eu acho bem interessante, e ainda fala, ó, em uma visão republicana, teríamos o tratamento igualitário dos cidadãos em geral. Sim, eu acho que realmente deveria sim, porque algumas pessoas deveriam ter mais direito do que outras. Por que não todos serem julgados do mesmo jeito perante a lei? Concordam? E no final ele diz, ó, sobre o inquérito inconstitucional, e criticou o inquérito inconstitucional das fake news. Olha a palavra que a própria revista Oeste usa. Eu falei daquela aproximação da grande mídia. Eu disse isso nos 10-1, referência à votação no plenário, quando concluí que é um inquérito, sabe, que já nasceu sem pé nem cabeça. E é um inquérito do fim do mundo. Você pode colocar qualquer coisa nele, fazendo críticas ao inquérito das fake news, né, que dá base para tudo que está acontecendo. Interessante ver assim que tem um posicionamento, né? Parecendo que tá algumas subdivisões internas no STF. E outro grupo aí que resolveu reagir, a questão lá do bloqueio mundial dos perfis, o Twitter recorreu da decisão aí, ó. Ontem, o Twitter cumpriu o que tinha prometido na última semana, ou seja, a empresa apresentou recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que obrigou o bloqueio de perfis investigados no inquérito das fake news. A contestação será analisada no plenário do STF. Dessa forma, Moraes não será o único ministro a definir o caso. Os detalhes da reclamação por parte da rede social não foram divulgados, pois estão sob sigilo. O que se sabe é que a companhia quer reverter a decisão e assim voltar a disponibilizar os perfis em todo o mundo. Olhem só quem também estamos ganhando como aliado. Interessante, né? Para ficar um pouquinho alegre. Mas aí agora, vamos falar do Mendonça. Mas hoje aqui não é nem para criticar o Mendonça. Talvez até caiba alguma crítica. Mas é mais para criticar. É tipo assim, gente, é para questionar. É o 2 pesos e 2 medidas. Sempre que é do nosso lado, é diferente. Sabe? Por exemplo, se dizem para você assim, não, para você comprar uma casa, você precisa ter essa certidão, esse documento, xerox, escanear e fazer esse pedido. Se isso aí for proposição, quando é pra gente, é tudo isso, mais um monte de coisa, um monte de regrinha, e tem um tempo, papapá, sempre é mais difícil. Sabe aquele negócio burocrático? Aí você vê. Se lembra da questão que envolvia lá os dossiês das pessoas aí, suposto que era oposição a Bolsonaro, 500 e poucas pessoas? Então, o Mendonça, ele demitiu o cara que fez o dossiê, que produziu. Aí você fala assim, poxa, Mendonça demitiu o cara e por aí vai? Pode valer uma crítica sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser justo e pensar assim, cara, isso não foi aleatório. Vamos ver aqui, ó. Carmen Lúcia, ela dá 48 horas para ele se explicar. Você tá vendo que tá vindo a pressão do STF. A própria mídia também, ó, Vera Magalhães. Para a ministra, fato se comprovado escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. A gente nunca é democrático. Nunca é democrático. Aí você vê também, ó, que ele negou um convite de ir lá pro Senado e por aí vai, só que agora o pessoal quer fazer um requerimento. E se for aprovado, ele vai ser obrigado ao Senado. Então o cara está sendo pressionado pelo STF, está sendo pressionado pela mídia, está sendo pressionado pelo Senado, pela Câmara.
E aí que vem a pergunta, será que valeria o Mendonça bater o pé e falar, não, eu vou manter esse cara? Eu vou manter esse cara? Qual seria o ganho que a gente teria? E a custo do quê? O desgaste. Tá entendendo? Então é meio complicado. A gente fica chateado, a gente às vezes quer alguma ação maior, mas quando a gente pondera, fala, tá, quais seriam os ganhos disso? Vale o embate? Ou é melhor só realmente se trocar, ficar de boa, acalmar os ânimos, mostrar aqui, eu não querendo fazer nada? É complicado. A gente vê todos os dias, quando se trata do nosso lado, parece que as coisas são bem mais difíceis do que o que parece. E aí o Ninguém de Molócono, ele, sabe, desenhou. Fala aqui, ó. Quando o pessoal vai atrás do jornalista da direita, que acontece tudo o que aconteceu com o STF, o caso da Sara, o caso do Oswaldo, sabe? Os perfis perdidos, isso tudo aí, mesmo sem indício de nada, só porque o pessoal tá apoiando o Bolsonaro, isso é justiça. Agora, quando alguém do governo, dessa área de inteligência mesmo, faz assim uma coleta de documentos sobre pessoas que, sabe, aparentemente fazem parte de grupos e por aí vai, não, isso aí é um absurdo. É a mídia, na mídia, né? É o establishment brasileiro. Rezo pelo dia que todo cidadão realmente vai ser igual perante a lei. E aí, meus amigos, falando aqui um pouquinho da Lava Jato, porque todo dia tem novidade da Lava Jato, para quem via criticando aí o Aras, falando que o Aras quer acabar com a Lava Jato, vejam só, PGR recorre de suspensão das investigações da Lava Jato sobre Serra. Se lembra que o Dias Toffoli suspendeu? Pois o Aras está contestando. Falando, cara, a operação em questão, como visto, apura fatos anteriores ao exercício do mandato do atual senador da República. Sabe? É antes, Toffoli. Aguenta aí. Aguenta um pouquinho. Espera. Vamos voltar aqui. Mas espera aí, aquela história não era Aras que queria encerrar a Lava Jato? Não era Aras? Vocês estão vendo, né? Parece que a realidade não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa agora que vai ficar tudo claro. Vocês vão entender realmente como é difícil a situação que o Aras está hoje. Aras hoje está numa situação, meus amigos, extremamente complicada de ser resolvida e de se posicionar. Vocês vão ver. Tem aí pelo menos 3 grupos contra o Aras. 3 grupos. Vejam só. Começa aqui, ó. Aras ameniza a crise e nega ser autor de ataques à Lava Jato. E aí outro beneditiza. Na democracia, fundada no poder que manda o povo, o Estado se organiza com base no sistema de freios e contrapesos para servir aos cidadãos, submetendo-se ao escrutínio e à crítica pública. As instituições responsáveis pela Operação Lava Jato também se submetem a tal sistema. Ele continua, o PGR é procurador natural da Lava Jato no STF. Com efeito, não só pode, como deve ter acesso a informações e elementos de investigações e processos que tramitam nas instâncias inferiores, ou sejam, pertinentes à sua atuação. Ele não é menos procurador natural que os demais. Traduzindo, cara, é hierarquia. O chefe tem que ter acesso ao que o cara que está embaixo dele está produzindo. É simples assim, gente. E ele termina, ó, o exemplo, olha do Benedito, ele desenhou, explicou, e agora ele desenhou a explicação de novo. Imaginem o que seria um juiz que atua em caso da Lava Jato, alegando sigilo, negar encaminhar informações e elementos das investigações ou dos processos para o TRF, para o STJ e para o STF. Imagina um juiz de primeira instância falando assim, não, ô Gilmar Mendes, eu não posso enviar para vocês os dados porque, é sob sigilo, cara. Faz algum sentido, gente? Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Nenhum. Vocês veem como são as coisas, né? E aí, gente, olha só. Mostrei para vocês no vídeo de ontem, assim que o Fachin suspendeu o compartilhamento de dados, eu mostrei a matéria do Conexão Política, mostrei a matéria da Revista Oeste, ambas bem simples, só relatando fatos, e mostrei a matéria no Aragonista. Urgente, isso, aquilo outro, blá blá blá. Fez aquele, sabe, chamariz, quase um pavão abrindo assim as asas. Aí hoje teve agora o Modesto Carvalhoso que falou que ia pedir o impeachment, hoje ele protocolou mesmo, ele protocolou o impeachment de Aras. Então olha a pressão. Falei para vocês, um dos grupos que está contra Aras é o próprio pessoal ligado aos lavajatistas. Modesto Carvalhosa. Aí você vê, ó, notícia do Conexão, notícia da Revista Oeste, mesma manchete, Modesto Carvalhosa, protocolo impeachment de Augusto Aras. O mesmo título, a diferença é que a Revista Oeste colocou aspas para impeachment. Matéria só factual, de boa, sem nenhum alarde.
Já você vai pro antagonista, o sócio torcedor da Lava Jato. Fundão laranja, chamativo, chega, brilha, o vermelhão do urgente e a manchete, urgente. Carvalhosa protocola pedido de impeachment de Augusto Aras. E aí coloca, né, a matéria, se vangloriando, vejam só, a peça obtida em primeira mão pelo antagonista. Tinha que ser pelo antagonista, óbvio. É assinado também pelo desembargador aposentado Laércio Laurelli e pelo advogado Luiz Carlos Crema. Vejam só, né? Então falei. Isso, o antagonista aqui ainda, ele ainda se encontra no grupo dos lavajatistas que estão contra ele. E também o antagonista faz parte da mídia que vai tentar tirar proveito da situação para criticar Bolsonaro. O antagonista está jogando em duas frentes. Aí você vê, ó, Rosângela Moro, vem, ó, a Lava Jato não pode acabar. Eu conheci o Deltan na fila do pastel do Cadore de Curitiba. Fomos apresentados e cada família foi para sua mesa. Eu apoio a Lava Jato e toda lei que combata práticas anticorrupção para além das narrativas. Olha só, querendo acusar o governo Bolsonaro de ser só gogó, é só no gogó. Não tem nenhum combate de corrupção. E eu vou mostrar para vocês, e no data de ontem, tivemos mais operações contra a corrupção. Mais operações. E aí, meus amigos, olhem só, Estadão. Aqui vocês vão ver um terceiro grupo. Esse aqui também está em dois grupos. A mídia já contra Bolsonaro e o terceiro grupo. O terceiro grupo aqui está bem representado, meio que pelo STF. Olhem só. Ao julgar o caso de Lula, ministro do STF, aí fazem umas alfinetadas de Sérgio Moro e indicam voto por suspeição de ex-juiz da Lava Jato. E o que é que isso tem a ver? Olha só. Por 2-1, que foi o voto do Gilmar e do Lewandowski, o pedido da defesa do Lula, que para remover a delação do Palocci, da ação aí que envolve o Instituto Lula, foi removida. Não, a gente vai remover. Não, não tem mais. Vejam só. Vejam só. Gilmar e Lewandowski. E aí, para esse pessoal, Moro quebrou a imparcialidade. Aí, olha a narrativa já contra o governo. Porque quando o Moro ele tornou pública a delação do Palocci 6 dias antes, sabe, das eleições, e que eleição que foi vencida por Bolsonaro, que convocou Moro, pô, isso fica meio suspeito. Vejam só, né? E na elevação Lewandowski, o levantamento do sigilo na reta final do primeiro turno mostram inequívoca quebra de imparcialidade. E, gente, caso o Moro ainda seja declarado realmente assim, suspeito e por aí vai, o resultado prático disso é o quê? Ó? Os casos vão basicamente voltar a estaca zero, representando um revés para a Lava Jato, envolvendo aí a questão do Lula. Basicamente, Lula livre. Então, falei, o pessoal vai usar toda essa situação que está acontecendo agora para fazer crítica ao Aras, fazer crítica ao governo Bolsonaro, e o pessoal aí que está naquelas listas do Odebrecht, pessoas que têm aí codinomes e por aí vai, o Lula, esse pessoal vai tentar tirar proveito. Aqui, o Sérgio Moro, ele se manifesta, aqui eu realmente concordo com ele, aqui, por mais que a gente crie aquele ranço com o Sérgio Moro, a gente tem que saber ler, ele se manifestou sobre a decisão do STF, isso aqui ele realmente tem razão, ele fala, galera, ó, se liga. Eu só vou ler o trecho A. O Palocci, ele já tinha prestado um depoimento público na mesma ação penal sobre fatos atinentes ao Lula, tá ligado? Então, na delação, não tem nada novo, não trouxe nenhuma novidade. Então não vem com essa história que isso aí serviu pra, sabe, pra, sei lá, manipular a eleição e por aí aquilo outro. Cara, não tem nada, essa delação não revelou nada de novo, E depois ele traz aí mais 3 pontos que vale a pena vocês lerem. Ou seja, eu falando, cara, essa decisão do STF aí, nada a ver. Então, realmente é essa questão. O Sérgio Moro até realmente merece apoio. Tá certo no que ele fala. E aí, olha só. Mais uma vez, estou falando, aquele pessoal que vai tentar tirar proveito dessa quebra de braço da Lava Jato. Segunda turma, amplia acesso de Lula à acordo de leniência da Odebrecht. Aí aqui você vê, ó, mas tirando proveito. Crítica de Aras à Lava Jato é usada por Lula no Supremo. Aquele pessoal que tá querendo acabar com a Lava Jato. Você tá vendo? A situação do Aras, gente, tá muito difícil, muito difícil. E aqui, agora é a mídia, que eu falei pra vocês. Em podcast, Felipe Moura Brasil comenta a decisão de Fachin de frear o avanço do bolsopetismo contra o combate à corrupção. Vejam só, né? Falando que nós somos iguais. É o bolsopetismo, é tudo igual. É o petista de sinal trocado. Que nós queremos acabar com essa luta contra a corrupção e por aí vai. Que nós não queremos. Que nós somos apoiadores de corruptos. Felipe Moura Brasil, né?
E aí, mais um aqui, o antagonista criticando. Enquanto isso, a segunda turma do STF vai acabando com a Lava Jato e com Sérgio Moro, tudo para salvar o Lula. E assim o Brasil vai caminhando a passos largos em direção ao passado. Impressiona mesmo sendo previsível. E aí, meus amigos, no dia 3 de agosto, eu já tinha dito a vocês. Na verdade, no Brasil ainda foi às 10 da noite, aí no dia 2. Eu falei, Aras, ele tá em 3 flancos. Tem os lavajatistas, que estão tentando derrubar. Tem a mídia, que vai usar a situação para criticar Bolsonaro e falar que Aras aí defende os corruptos. E vai ter os corruptos, que vão se aproveitar da investigação contra esses abusos, sabe, da Lava Jato, dos lavajatistas, para tentar pôr fim à Operação Lava Jato. E aqui, ó, tá bem desenhado, ó, Lava Jato, sim, lavajatismo, não. Então, é basicamente isso. Não tem mistério. Não tem mistério. E aí, o STF não para por aí, ó. A STF forma maioria contra operações. Sabe aquela questão da polícia poder subir os morros e por aí vai? Pois eles acham que realmente, enquanto a gente estiver passando por esse período, é melhor evitar. Melhor evitar. Melhor evitar. E aí, galera, vejam só. Barroso vem nos avisar. Mesmo com tudo que está acontecendo, não se preocupem, não se preocupem, porque eles não são um ninho de cobra, diz o Barroso sobre o STF. Tá vendo, né? Não se preocupem. E aí um perfil aqui, ó, ele traz meio que um pequeno resumo sobre algumas ações assim que aconteceram nos últimos tempos, que envolvem as questões aí do STF, por aí vai, ó. Por exemplo, a suspensão do inquérito contra Aécio, do impeachment de Witzel, a questão do bloqueio dos bolsonaristas, o prefeito da Paraíba, o Gedel, Antônio Garotinho e Rosinha, soltar o filho do Mário Peixoto, que envolve a questão da saúde no Rio de Janeiro, as compras sem licitação, compras superfaturadas, soltar Eduardo Azeredo, soltar os doleiros, soltar os empresários envolvidos na Lava Jato, a questão do Lula, a questão da segunda instância, a mudança do entendimento da segunda instância, soltura do Disseu, arquivar a oitiva do inquérito contra o Renan Calheiros, arquivar o inquérito da Gleisi, aí, ó, arquivar o inquérito do Lindeberg, o outro inquérito do Lindeberg e mais um terceiro inquérito do Lindeberg. Também tem a questão de o segundo inquérito do Aécio, o inquérito do Jucá, que estava aí arquivado depois de 14 anos. E bota a lista é grande, é difícil mencionar tudo aqui. Se você sabe de mais alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E no final ele fala, né? Eu acho que está claro de ver mais ou menos como é que funciona a STF. Vale a pena lembrar que os ministros que estão lá, com exceção, acho que do Marco Aurélio. Não, para falar a verdade, acho que o Celso de Mello vai se aposentar agora, acho que é da época do Sarney, se eu não estou enganado. Ele antes disso, o Marco Aurélio acho que foi da época do Collor, e depois todo mundo é PSDB e PT. Os ministros que entraram através do PSDB e do PT. Então, a gente vê, né, como é que as coisas funcionam em nosso país. E aí, meus amigos, ainda existe a possibilidade do STF pelo menos nos alegrar. Ainda existe a possibilidade de Vossa Excelência Alexandre de Moraes fazer coisas que nos deixem felizes, porque está com ele a relatoria da questão do impeachment do Witzel, da disputa entre o Witzel e a Alerj, que Witzel está falando que tem que suspender porque eles não respeitaram a proporcionalidade, e a Alerj diz, cara, a gente colocou pelo menos uma pessoa de cada partido, eu tenho 25 pessoas, por aí vai. E aí vamos ver, né? Espero que o Alexandre, sei lá, dê um entendimento aí, né? E deixe o povo feliz. Que deixe o povo feliz. Outras coisas interessantes. Tem a questão aqui de São Paulo. São Paulo vai reabrir, está reabrindo. São Paulo está reabrindo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, rapidinho. Espera aí, rapidinho. Só um segundinho. Espera aí. E cadê outro aqui? Só um segundo. Aqui. O São Paulo tá reabrindo, tá aqui. Isso é bom, é emprego que gera, é restaurante que abre, é garçom que volta a trabalhar, sabe? São mais restaurantes até para fazer delivery e tudo mais. Se os restaurantes estão funcionando, é mais gente comendo, é academia girando, é supermercados vendendo mais verduras, frutas, é a feira livre, todo mundo ganhando. Graças a Deus aí, ó. Governo vai ampliar o funcionamento de restaurantes. Então, espero aí que continue reabrindo, mas lembrem-se que está em período de eleição, né?
Nada esse pessoal tá aí só porque tá querendo ganhar uns certos votozinhos. Aí tem uma coisa que tava acontecendo, que envolve agora aqui a Friboi, tá falando aí que tá tendo um despejo de esgoto no Rio Araguaia, acho que vale a pena dar uma olhada. O pessoal que fala tanto, né, do ministro Ricardo Salles, pô, vamos ver aí a questão do Friboi. Então coloca aí, vai que alguém possa ver isso daí e dar algum encaminhamento. Aqui é especialmente para a Rosângela Moro. Dona Rosângela, quando a senhora fala, que é para não ficar só na narrativa, eu acho que aqui é um bom exemplo. Na data de ontem, no início da manhã, o governo a polícia, né, tinha feito uma operação contra a fraude nos Correios, Dona Rosângela. Inclusive, foi resgatado aí, ó, 3 milhões e meio de reais na casa de uma dessas pessoas. Vejam só, né? Então, por favor, não fale que o governo Bolsonaro fica só na narrativa quando se trata da questão de combater a corrupção. Por favor, Rosângela, por favor. Menos, beleza? Dá um menos. E aí, galera, outra notícia aqui bem interessante é que envolve ferrovias. Eu não sei vocês, mas eu cresci escutando que o Brasil possui inúmeras planícies, que o Brasil possuía inúmeros planaltos e diversas coisas, e que nós não sabíamos aproveitar isso, nós não sabíamos utilizar isso em nosso favor, e por aí vai, blá blá blá, que a gente poderia baratear o frete e com isso baratear o preço dos produtos. Pois agora, o governo Bolsonaro, mais uma vez, está fazendo aí o ferrogão, como eles chamam, uma ferrovia que vai ligar o Mato Grosso ao Pará, até o Rio. Já vai dar na boca do rio, ou seja, vai facilitar para navios. Gente, navio já é direto para outro país, a exportação. Vai ligar. Lembra que é no Mato Grosso, naquela região. A gente tem soja, a gente tem gado, a gente tem inúmeras coisas. Vejam só. Vejam só. Isso daí ó, é o Ministério da Infraestrutura, juntamente com a Secretaria Especial do PP Investimentos, que é as parcerias público-privadas. Eles esperam, gente, um investimento de até 8,4 bilhões nessas concessões. É obra e é um legado. Isso daí eu acho até que encaixa bem na entrevista que o Tarcísio deu para a CNN, que ele fala, gente, eu quero ser da geração, eu não quero ser que minha geração passe e a gente não deixe nada. Eu quero deixar um legado. Sabe? Eu quero deixar um legado. E realmente parece que o nosso ministro vem deixando um legado por aí. Outra notícia boa, Eduardo Bolsonaro nos traz, é que o setor econômico tem o segundo mês consecutivo de expansão. Cresceu aí, ó, quase 9% em junho. 8,9%. Cresceu 9% agora em junho. Graças a Deus, nosso país está voltando. Está voltando. Graças a Deus. Espera aí que a gente viu aí que o mês passado a diferença... Se não me engano foi junho, meu Deus. Foi o final de junhozinho. Fechou ali a questão de emprego e desemprego quase zerado. Sabe? Foi um pouquinho só de desemprego. Em comparação com maio, foi uma melhoria absurda. Absurda. Quem sabe aí a gente já começa a... Eu quero ver o Brasil, sabe, começar a fechar todo mês com saldo positivo de empregos. O melhor programa social que existe no mundo é emprego. Outra notícia aqui, ó. Apesar de tudo de crise, venda de veículos crescem pelo terceiro mês consecutivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aqui é sinal que a coisa realmente está andando. Sinal que as coisas estão andando. Sinal que o povo está com dinheiro no bolso. Nem todo mundo, né, gente? Eu sei disso, mas é bom, é bom. Outra notícia boa aí, ó. Muita gente falou de uma possível demissão do Carlos Nadalim, blá blá blá. O pessoal da ala olavista, isso, aquilo outro. Pois, Eduardo Bolsonaro compartilha aqui o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que ele vem trazer uma informação que o próprio Bolsonaro diz, ó. Bom trabalho ao senhor e ao Carlos Nadalim. E o Milton diz, ó. Convidei para permanecer à frente da Secretaria de Alfabetização do MEC o professor Carlos Nadalim. Ele aceitou o convite e agora será o mais novo componente da nova equipe do MEC. Carlos Nadalim está desde o primeiro dia, basicamente, desde Ricardo Vélez. Mudaram os ministros e ele sempre esteve lá. Foram críticas da mídia, críticas até de novos setores da direita. Tem um novo setor da direita aí, principalmente no Twitter, meus amigos. Quem tá lá tá vendo. O pessoal é bem crítico aí, estão criticando os Weintraub, estão criticando alguns filhos de Bolsonaro, sabe? Eles criticam o pessoal aí da era olavista, estão criticando até o Olavo de Carvalho, mas eles são mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Quem tá lá no Twitter tá vendo. Quem não é, nem vou trazer aqui, que é para não dar holofote para esse pessoal. E Eduardo Bolsonaro diz, ó, ótima escolha, ministro. O professor Carlos Nadalim vem exercendo um trabalho muito importante, mostrando aí como a educação do nosso país pode ser tocada de uma maneira mais séria e com valores fundamentais para a nossa sociedade.
Outra notícia aqui, né, envolvendo educação, isso daqui é para dar risada. Ana Estela Haddad vai participar de ato contra volta de aulas presenciais em São Paulo. É Haddad aí contra aulas presenciais, né? Para que aula presencial? Notícia aqui que deve ter umas 2 horinhas atrás, quando esse vídeo aqui eu tô gravando pela segunda vez, eu expliquei lá no Telegram o que aconteceu, falei por alto também na comunidade. Bolsonaro soltou aqui um vídeo, pessoal, você tá vendo a Secom, realmente agora tá começando a funcionar. O governo aí mostrando na questão aí da aprovação da lei do gás. Gente, tá aqui, ó, tá tentando puxar para ser aprovada. Se espera, gente, que em 2 anos possa conseguir até economias de 40% na conta de energia elétrica. Não sei se isso vai chegar para o consumidor residencial, se vai ser para da indústria, mas independente, gente, até 40% em 2 anos, são as estimativas do governo. Cara, imagina se for para residencial, você que paga aí, não sei, R$200 de conta de luz, você baixar aí R$80, pagar R$120. Cara, sensacional, sensacional, sensacional. E aí, isso aqui é a minha Bahia. Minha Bahia aí fez um outdoor criticando o Rui Costa. Não vou colocar aqui o texto todo, mas aí, ó, criticando. Minha Bahia acordou, realmente, Lorena, acordou. Bolsonaro tem razão. E esse daqui, gente, me deixou muito feliz. O cidadão comum, o Jefferson, vejam só, divulgando a Shockwave, uma rádio, tem até canal aqui no YouTube, comendo pra vocês. Tem vários programas, diversos, além de música, tem vários programas. O pessoal reclama, porque é isso que eles criticam o governo, por aí vai. Galera, tem vários programas, vários são os podcasts que ele passa e por aí vai. Não é possível que não seja ruim pra vocês. Vamos abrir um pouquinho a cabeça, vejam só, fiquei muito feliz. Cidadão comum ajudando a divulgar um trabalho. Parabéns, Jefferson. E aí, inclusive, quem compartilha é o Alexandre Aleluia, que vereador de Salvador, melhor vereador da cidade. Quem foi de Salvador, para ser um candidato, recomendo demais. Se meu título fosse Salvador, meu outro era dele. E para a gente fechar a notícia, o Estadão está insatisfeito, porque grupos de WhatsApp estão ainda usando o Bolsonaro falando que ele é um homem do povo. Homem do povo. E não é. E não é. Tudo que esse pessoal sempre tentou vender essa ideia, né? Lula, que ama o Nordeste, por aí vai, nunca colou. Surge agora Bolsonaro e mostra a gente. Nosso governo não é de narrativas, viu, dona Rosângela Moro? É realmente de ações reais. Então é isso, meus amigos. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. E por hoje é isso. Então, aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu. Quem quiser saber de mais coisas, se inscreve lá no canal do Telegram que tá aqui na descrição do vídeo. Tamo juntos.